Os jovens perguntam: o que fazer se um dos meus pais está doente? A maioria dos jovens não se preocupa se um dia vai ter que cuidar de alguém doente. Afinal de contas, talvez demore vários anos até que seus pais tenham algum problema de saúde. Mas, e se o seu pai ou sua mãe ficar doente enquanto você ainda é jovem e não se sente preparado para cuidar deles? Veja o exemplo de Emmaline e Emily, duas jovens que passaram exatamente por essa situação. História da Emmaline. Minha mãe sofre de síndrome de Ehlers-Danlos, SED, uma doença crônica que causa muitas dores e que afeta as articulações, a pele e os vasos sanguíneos da pessoa. Não existe cura para essa doença, e a situação da minha mãe piorou muito nos últimos 10 anos. Já teve vezes que o número de células sanguíneas dela estava tão baixo que ela quase morreu. Às vezes ela diz que nem quer mais viver por causa de tantas dores que sente. Eu e minha família somos testemunhas de Jeová e a nossa congregação tem dado muita força pra gente. Por exemplo, há pouco tempo uma menina que tem mais ou menos a minha idade mandou um cartão para minha família. Ela disse que ama muito a gente e que sempre podemos contar com ela. É muito bom ter amigos assim. Ler a Bíblia tem sido uma ajuda e tanto para mim. Um dos meus textos preferidos é o Salmo 34:18, que diz: Jeová está perto dos que têm coração quebrantado. Outro texto que eu gosto é Hebreus 13:6, que diz: Jeová é o meu ajudador, não terei medo. Esse texto de Hebreus tem me ajudado de uma forma especial. Isso porque o meu maior medo é perder a minha mãe. Eu amo muito minha mãe e agradeço cada dia que tenho com ela. Esse texto me ajuda a ter confiança para enfrentar o futuro, aconteça o que acontecer. Mas tem outra coisa que me preocupa. Essa síndrome é hereditária. A minha mãe herdou da mãe dela e eu herdei da minha mãe. Ou seja, eu também tenho essa doença. Mas Hebreus 13:6 me dá a certeza de que Jeová vai continuar sendo o meu ajudador. Apesar da nossa situação, eu tento me concentrar naquilo que eu tenho agora. Eu não fico pensando no passado, nem me preocupando com o futuro. Até porque eu ia ficar deprimida se ficasse comparando o que a minha mãe conseguia fazer antes com o que ela pode fazer agora. A Bíblia diz que essas dificuldades não vão durar para sempre. E que tudo isso não é nada em comparação com a esperança de vivermos para sempre e livres das doenças. Para pensar, o que tem ajudado Emmaline a não ser uma pessoa negativa? O que pode ajudar você a também ser positivo quando passar por uma dificuldade? História da Emily. Quando eu ainda estudava, meu pai teve sua primeira crise de depressão. Foi como se ele se tornasse outra pessoa. Desde então, meu pai fica muito triste, com alguns medos sem sentido, e fica muito ansioso às vezes. Já por 15 anos ele sofre de depressão. Tenho certeza de que não é nada fácil para o meu pai conviver com essa tristeza, mesmo ele sabendo que não tem por que se sentir assim. Nós somos testemunhas de Jeová, e a nossa congregação sempre ajuda muito a gente. Todos são muito bondosos e compreensivos, e eles nunca fizeram meu pai se sentir inútil, sem importância para a congregação. Ver que meu pai não desiste, apesar de tantas dificuldades, me faz amá-lo ainda mais. Eu sinto falta de como meu pai era, quando ele não ficava ansioso, não sofria tanto e era mais feliz. Eu me sinto péssima de ver que ele tem que lutar todo dia contra um inimigo que só existe na mente dele. Apesar disso tudo, o meu pai luta todo dia para ser alguém positivo. Há pouco tempo, durante um período muito complicado, ele estabeleceu a meta de ler a Bíblia todo dia, mesmo que fossem só alguns versículos. Isso deu muita força para ele. Ler a Bíblia pode até parecer uma coisa simples, mas isso fazia toda a diferença. Eu nunca fiquei tão orgulhosa do meu pai como fiquei durante aquele período tão difícil. Eu amo o texto de Neemias 8:10 que diz: "A alegria que vem de Jeová é a fortaleza de vocês." E isso é verdade. Estar bem envolvida com a congregação, participando nas reuniões e trabalhando com os irmãos na pregação é o que enche o meu coração de alegria.
Isso me dá paz e uma sensação de aconchego que me ajuda durante o dia inteiro. O exemplo do meu pai me ensina que não importa a luta que você esteja enfrentando, Jeová sempre vai estar lá para te ajudar. Para pensar, como Emily tem ajudado seu pai a lidar com a doença que ele tem? Como você pode ajudar alguém que sofre de depressão?